As rochas sedimentares são um dos três tipos principais de rochas encontradas na Terra. Os outros dois tipos são as rochas ígneas e as rochas metamórficas. As rochas sedimentares são únicas devido à forma como se formam. São constituídas por fragmentos de outras rochas ou por restos de plantas e animais. Estes fragmentos são chamados sedimentos. Os sedimentos também se podem formar através de processos químicos, como a precipitação de minerais a partir de soluções aquosas. Estes materiais acumulam-se em camadas ao longo de períodos muito longos. Compreender as rochas sedimentares é muito importante para os geólogos. Elas fornecem pistas sobre as condições da superfície da Terra no passado distante, oferecendo uma janela para os ambientes e climas antigos que moldaram o nosso planeta. Estas rochas cobrem uma grande parte da superfície terrestre do nosso planeta. Cerca de 75% da superfície terrestre que vemos está coberta por uma camada de rochas sedimentares. No entanto, constituem uma fração muito menor do volume total da crosta terrestre. Isto significa que são frequentemente um revestimento relativamente fino sobre rochas ígneas e metamórficas mais profundas. Apesar disto, a sua prevalência à superfície torna-as muito significativas. São as rochas com as quais interagimos mais comumente no nosso dia-a-dia. Encontram-se em montanhas, leitos de rios, desertos e fundos oceânicos. A sua presença generalizada torna-as acessíveis para estudo e para a extração de recursos valiosos dos quais as sociedades dependem para o desenvolvimento e para a energia. O estudo das rochas sedimentares é um campo chamado sedimentologia. Os cientistas desta área examinam a textura, a composição e a estrutura destas rochas. Isto ajuda-os a compreender as condições sob as quais as rochas se formaram. Por exemplo, o tamanho e a forma dos grãos de sedimento podem dizer-nos algo sobre a energia da água ou do vento que os transportou. Os fósseis encontrados nestas rochas fornecem evidências diretas de formas de vida passadas. Diferentes camadas ou estratos representam diferentes períodos de deposição, permitindo aos geólogos reconstituir uma cronologia de eventos geológicos. Esta análise detalhada é crucial para reconstruir paisagens e ecossistemas passados com notável precisão. Em países como Moçambique, as rochas sedimentares assumem particular importância. Não são apenas formações geológicas, são também fontes de recursos naturais essenciais. Estes recursos podem incluir combustíveis fósseis, como o carvão e o gás natural. Podem também incluir materiais de construção, como o calcário e o arenito. Compreender a distribuição e as características das rochas sedimentares em Moçambique é vital para o desenvolvimento econômico do país. Permite a exploração e utilização responsáveis destes tesouros geológicos. Este conhecimento auxilia também na gestão ambiental e na compreensão dos perigos geológicos, contribuindo para estratégias de desenvolvimento sustentável para o progresso e bem-estar futuros da nação. Depois de a erosão ter soltado e recolhido fragmentos rochosos e minerais dissolvidos, estes materiais, agora chamados sedimentos, iniciam a sua viagem. Este movimento de sedimentos de um lugar para outro é conhecido como transporte. Os principais agentes responsáveis pelo transporte de sedimentos são os mesmos que causam a erosão: água, vento e gelo. Os rios são talvez os mais importantes transportadores de sedimentos a nível global. Transportam partículas com tamanhos que variam desde argila fina e silt em suspensão na água até areia e cascalho maiores que rolam ou saltitam pelo leito do rio. A distância que os sedimentos percorrem pode variar de alguns metros a milhares de quilómetros. A energia do agente transportador determina o tamanho das partículas que consegue transportar. Rios de corrente rápida e ventos fortes têm mais energia. Portanto, conseguem transportar sedimentos maiores e mais pesados. À medida que a energia diminui, por exemplo, quando um rio abranda ao entrar num lago ou no mar,
deixa de conseguir transportar toda a sua carga de sedimentos. Isto leva à etapa crucial seguinte, a deposição. A deposição é o processo pelo qual os sedimentos assentam, separando-se do meio de transporte. As partículas mais pesadas, como o cascalho e a areia, são geralmente depositadas primeiro quando a energia diminui. As partículas mais finas, como o silt e a argila, podem permanecer em suspensão durante mais tempo e são depositadas em águas mais calmas. A deposição ocorre em diversos ambientes, cada um deixando a sua marca característica na rocha sedimentar resultante. Ambientes de deposição comuns incluem leitos de rios, planícies de inundação, deltas, lagos, praias, mares pouco profundos e fundos oceânicos profundos. Em Moçambique, por exemplo, o delta do rio Zambeze é um importante local de deposição de sedimentos. Aqui, o rio abranda ao encontrar o Oceano Índico, depositando grandes quantidades de areia, silt e argila. Ao longo do tempo geológico, estes sedimentos acumulados podem formar espessas sequências de rochas sedimentares. O ambiente específico de deposição influencia fortemente o tipo de sedimento depositado e as estruturas preservadas no seu interior, como marcas de ondulação ou fendas de dessecação. Gap 2Gs. Os sedimentos químicos também se formam por deposição, mas o processo é diferente. Estes sedimentos não são transportados como partículas sólidas da mesma forma. Em vez disso, formam-se quando minerais dissolvidos precipitam da água. Isto pode acontecer quando a água evapora, concentrando os minerais dissolvidos até que estes já não consigam permanecer em solução, como na formação de depósitos de sal em lagos de regiões áridas. Também pode ocorrer devido a alterações na temperatura ou na química da água, ou através da atividade de organismos que extraem minerais para construir as suas conchas ou esqueletos. O calcário, por exemplo, forma-se frequentemente pela acumulação de conchas e esqueletos de carbonato de cálcio de organismos marinhos, representando uma forma de deposição bioquímica. Secção 5. De sedimento solto a rocha sólida. Compactação e cimentação. Uma vez que os sedimentos são depositados em camadas, iniciam um processo de transformação denominado diagênese. A diagênese engloba todas as alterações físicas, químicas e biológicas que ocorrem após a deposição, à medida que os sedimentos soltos se convertem em rocha sedimentar sólida. A primeira etapa principal nesta transformação é geralmente a compactação. À medida que mais e mais camadas de sedimento se acumulam por cima, o peso do material sobrejacente aumenta. Esta pressão comprime os sedimentos mais profundos. Durante a compactação, os espaços ou poros entre os grãos de sedimento são reduzidos e a água é expulsa desses espaços porosos. Sedimentos de grão mais fino, como a lama, podem sofrer uma compactação significativa. O processo de compactação, por si só, pode por vezes ser suficiente para transformar sedimento solto numa rocha relativamente fraca. Contudo, para que a maioria das rochas sedimentares se torne forte e durável, é necessário outro processo chamado cimentação. A cimentação ocorre quando a água que foi expulsa durante a compactação, ou águas subterrâneas que circulam através dos sedimentos compactados, contém frequentemente minerais dissolvidos. Estes minerais podem precipitar ou cristalizar nos espaços porosos remanescentes entre os grãos de sedimento. Os minerais cimentantes comuns incluem a calcite, que é carbonato de cálcio, a sílica, que é dióxido de silício, e os óxidos de ferro. Estes minerais atuam como uma cola natural, unindo os grãos de sedimento numa massa rochosa sólida. O tipo de cimento afeta as propriedades da rocha sedimentar resultante. Por exemplo, o cimento de sílica pode produzir arenitos muito duros e resistentes. O cimento de calcite é mais facilmente dissolvido por águas ácidas, o que pode, por vezes, levar à formação de grutas em calcários ou arenitos cimentados por calcite.
Os processos de compactação e cimentação ocorrem lentamente, muitas vezes ao longo de milhões de anos. Ocorrem tipicamente a temperaturas e pressões relativamente baixas em comparação com as condições que formam rochas ígneas ou metamórficas. Estas condições encontram-se geralmente nos primeiros quilómetros da crosta terrestre, dentro de bacias sedimentares. Através da diagênese, uma acumulação de areia solta pode tornar-se um arenito duro. Um depósito de lama pode transformar-se em argilito ou lamito. Uma acumulação de conchas e fragmentos de coral pode tornar-se calcário. Estas transformações não se resumem apenas ao endurecimento do sedimento. Alterações químicas também podem ocorrer durante a diagênese, como a alteração de minerais ou a formação de novos minerais. O estudo dos processos diagenéticos é importante porque ajuda os geólogos a compreender como as rochas sedimentares adquirem as suas características finais. GAP 2 também influencia a porosidade e a permeabilidade das rochas, que são fatores críticos na prospecção de águas subterrâneas, petróleo e recursos de gás natural, como os que estão a ser explorados em Moçambique